Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Matheus aqui do canal Jornada ao Êxito. Dando sequência na nossa preparação para o concurso de Rio Largo, cargo agente de trânsito, vamos ver hoje o decreto 5.296, tá certo? Ele regulamenta as leis 10.048 e 10.098. Ficam sujeitos ao cumprimento das disposições deste decreto sempre que houver interação com a matéria nele regulamentada. A aprovação de projeto arquitetônico e urbanístico de comunicação e informação de transporte coletivo, bem como a execução de qualquer tipo de obra, quando tenham destinação pública ou coletiva, a outorga de concessão, permissão, autorização ou habilitação de qualquer natureza, a aprovação de financiamento de projetos com a utilização de recursos públicos, dentre eles os projetos de natureza arquitetônica e urbanística, os tocantes à comunicação, à informação e os referentes ao transporte coletivo, por meio de qualquer instrumento, tais como convênio, acordo, ajuste, contrato ou similar. E concessão de aval da União para obtenção de empréstimos e financiamentos internacionais por entes públicos e privados. Serão aplicadas sanções administrativas, cíveis e penais previstas na lei quando não forem observadas as normas desse decreto. O Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência e os conselhos estaduais, municipais e do DF e as organizações representativas de pessoas portadoras de deficiência terão legitimidade para acompanhar e sugerir medidas para o cumprimento dos requisitos estabelecidos nesse decreto. Do atendimento prioritário. Os órgãos da administração pública, direta, indireta e fundacional, as empresas prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras deverão dispensar atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Aqui não é uma faculdade, aqui é uma obrigação de fazer. Consideram-se para efeitos desse decreto pessoa com deficiência, além daquelas previstas na Lei 10.690, as que possuem limitação ou incapacidade para desempenho de atividade que se enquadram nas seguintes categorias: deficiência física é alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparaparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostonomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, manismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e que não produzam dificuldades para o desempenho das funções. Conceito de deficiência auditiva é a perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais aferida por audiograma nas frequências de 500, 1000, 2000 e 3000 GHz. A deficiência visual é a... Deixa eu só marcar aqui, pessoal. É a cegueira na qual a acuidade visual é igual ou menor a 0,5 no melhor olho, com a melhor correção óptica. A baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no menor olho, com a melhor correção óptica, nos casos nos quais a somatória da medida do campo visual de ambos os olhos for igual ou menor que 60%, ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. Deficiência mental é o funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de adaptativas, tais como comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilizações de recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. Deficiência múltipla, associação de duas ou mais deficiências, e pessoa com mobilidade reduzida é aquela que não se enquadra no conceito de pessoa portadora de deficiência, tenha por qualquer motivo dificuldade de movimentar-se permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva de mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção. O disposto desse caput aplica-se ainda às pessoas com idade ou igual superior a 60 anos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo. Importante. O acesso prioritário às edificações e serviços das instituições financeiras devem seguir os preceitos estabelecidos nesse decreto e nas normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, que não conflitarem com a Lei 7.102, observando ainda que a resolução do Conselho Monetário Nacional 2.878. O atendimento prioritário compreende tratamento diferenciado e atendimento imediato,
diferenciado e imediato a pessoas do que trata o artigo 5º. Parágrafo 1º. O tratamento diferenciado inclui, entre outros, assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações acessíveis. Isso aqui é relevante para o cargo de agente de trânsito. Mobiliário de percepção e atendimento obrigatório adaptado à altura e à condição física da pessoa em cadeira de roda, conforme estabelecido em normas técnicas e de acessibilidade da ABNT. Serviço de atendimento para pessoa com deficiência auditiva, prestado por intérpretes ou pessoas capacitadas de língua brasileira de sinais, Libras, e no trato com aqueles que não se comunicam em Libras, e as pessoas surdo-cegas, prestado por guias, intérpretes ou pessoas com capacidade nesse sentido de atendimento. Pessoal capacitado para prestar atendimento a pessoas com deficiência visual, mental ou múltipla, bem como as pessoas idosas. Disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoa portadora com deficiência ou mobilidade reduzida. Sinalização ambiental para orientação das pessoas referidas no artigo 5º. Divulgação em lugar visível do direito prioritário das pessoas portadoras de deficiência com mobilidade reduzida. Admissão de entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de acompanhamento junto de pessoa portadora de deficiência, né? Ou do acompanhante, no caso da pessoa portadora de deficiência, ou do treinador, nos locais dispostos no artigo 5º, bem como nas demais edificações de uso público e naquelas de uso coletivo, mediante a apresentação de carteira de vacina atualizada do animal. A existência do local de atendimento específico para as pessoas referidas no artigo 5º. Entende-se por imediato o atendimento prestado às pessoas referidas no artigo 5º, antes de qualquer outra, depois de concluído o atendimento que estiver em andamento, observados o Estatuto do Idoso. Ok? Importante também. Nos serviços de emergência, nos estabelecimentos públicos e privados de atendimentos à saúde, a prioridade conferida por este decreto será condicionada à avaliação médica em face à gravidade dos casos a atender. Então é importante demais isso aqui também. Existe a prioridade? Existe. Mas tratando-se em unidade de saúde, há de se convir também que a prioridade vai se dar em razão da gravidade. Os órgãos, empresas e instituições referidas no caput do artigo 5º devem possuir pelo menos um telefone de atendimento adaptado para comunicação e por pessoas com deficiência auditiva. O atendimento prioritário no âmbito da administração pública, federal, direta e indireta, bem como as empresas prestadoras de serviços públicos, obedecerá às disposições desse decreto, além do que estabelece o decreto 3.507. Parágrafo único. Cabe aos estados, municípios e ao DF, no âmbito de suas competências, criar instrumentos para a efetiva implantação e controle do atendimento prioritário referido neste decreto. Das condições gerais de acessibilidade. Para fins de acessibilidade, considera-se acessibilidade como uma condição para a utilização com segurança e autonomia total ou assistida dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços e dos transportes dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Barreira é qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça a liberdade de movimento, a circulação, a segurança e a possibilidade de as pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação classificados em... Barreiras urbanísticas são aquelas existentes nas vias e nos espaços públicos. As barreiras de edificações são existentes no entorno das edificações de uso público e coletivo e no entorno nas áreas internas de uso comum das edificações de uso privado multifamiliar. As barreiras dos transportes são as existentes no serviço de transporte. Deixa eu só mudar aqui a cor da caneta para a gente marcar que é importante para o trânsito. Barreiras de comunicação e informações são qualquer entrave ou obstáculo, que eu vou precisar mudar também, pessoal, só um instante, pronto, que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos dispositivos, meios ou sistemas de comunicação, seja ou não de massa, bem como aqueles que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação. Elemento de urbanização é qualquer componente de obras de urbanização, tais como os referentes à pavimentação, saneamento, distribuição de energia elétrica, iluminação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações de planejamento urbanístico, tudo bem? Agora nós vamos para o
Mobiliário urbano é um conjunto de objetos existentes nas vias e espaços públicos, superpostos ou acondicionados aos elementos de urbanização ou da edificação, de forma que a sua modificação ou traslado não provoque alterações substanciais nestes elementos, tais como semáforos, postes de sinalização, telefones e cabines telefônicas, fontes públicas, lixeiras, toldos, marquises, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga, ok? Importante também. Ajuda técnica. São produtos, instrumentos, equipamentos que, deixa eu só, pronto, ou tecnologia adaptadas ou especialmente projetadas para a melhor funcionalidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia pessoal total ou assistida. Edificações de uso público são aquelas administradas por entidades da administração pública direta e indireta ou por empresas prestadoras de serviço público e destinadas ao público geral. Edificações de uso coletivo são aquelas destinadas às atividades de natureza comercial, hoteleira, cultural, esportiva, financeira, turística, recreativa, social, religiosa, educacional, industrial e de saúde, inclusive as edificações que prestarão de prestação de serviço às atividades da mesma natureza. Edificações de uso privado são aquelas destinadas à habitação, que podem ser classificadas como unifamiliar e multifamiliar. E, por fim, o desenho universal, que é a concepção de espaços, artefatos e produtos que visam atender simultaneamente todas as pessoas com diferentes características antropométricas e sensoriais, de forma autônoma, segura e confortável, constituindo-se nos elementos ou soluções que compõem a acessibilidade. A formulação, implementação e a manutenção das ações de acessibilidade atenderão às seguintes normas, às seguintes premissas básicas: priorizar, a priorização das necessidades, a programação e cronograma e a reserva dos recursos para implantações e ações, e ainda o planejamento de forma continuada e articulada entre os setores envolvidos. Da implementação da acessibilidade arquitetônica e urbanística. Das condições. A concepção e a implantação dos projetos arquitetônicos e urbanísticos devem atender os princípios do desenho universal, tendo como referências básicas as normas técnicas da ABNT, a legislação específica e as regras contidas nesse decreto. Caberá ao poder público promover a inclusão do conteúdo temático referente ao desenho universal, das diretrizes curriculares da educação profissional e da tecnologia de ensino superior, de engenharia, arquitetura e correlatas. Os programas e as linhas de pesquisas a serem desenvolvidos com apoios de organismos públicos de auxílio para pesquisa e agências de fomento deverão incluir temas voltados para o desenho universal. A construção, reforma ou ampliação de edificações de uso coletivo ou a mudança destinada por estes tipos de edificação deverão ser executados de modo que se tornem acessíveis às pessoas com portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. As entidades de fiscalização profissional das atividades de engenharia, arquitetura e correlatas, ao notarem a responsabilidade técnica dos projetos, exigirão a responsabilidade profissional declarada para o atendimento às regras estabelecidas previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no decreto. Para aprovação do licenciamento ou emissão do certificado de conclusão do projeto arquitetônico e urbanístico, deverá ser atestado o atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no decreto. O poder público, após certificar a acessibilidade das edificações do serviço, determinará a colocação em espaços ou locais de ampla visibilidade o símbolo internacional de acesso, na forma prevista nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT da Lei 7.405. Em qualquer intervenção nas vias e logradouros públicos, o poder público e as empresas concessionárias responsáveis pela execução de obras e serviços garantirão livre trânsito e circulação de forma segura das pessoas, em geral, as específicas geral, né, e especialmente das pessoas portadoras de deficiência com mobilidade reduzida durante e após a sua execução, de acordo com o previsto em normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no decreto. Orientam-se, no que couber, pelas regras previstas nas normas técnicas brasileiras de acessibilidade, na legislação específica e observado o disposto na Lei 10.257 e nesse decreto, o seguinte: os planos diretores municipais e os planos diretores de transporte e trânsito elaborados ou atualizados a partir da data desse decreto.
o Código de Obras, de Código de Prefeitura, Lei de Uso e Operações de Solo e Leis do Sistema Viário. Os estudos previstos de impacto de vizinhança, as atividades de fiscalização, imposição de sanções, incluindo a vigilância sanitária e ambiental, a previsão orçamentária e os mecanismos tributários financeiros utilizados de caráter compensatório ou de incentivo. Para concessão de alvará de funcionamento ou sua renovação para qualquer atividade, devem ser observadas e certificadas as regras de acessibilidade previstas neste decreto e nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Para a emissão da carta de habite-se ou habilitação equivalente para sua renovação, quando estiver sido emitida anteriormente as exigências de acessibilidade contidas na legislação específicas, devem ser observadas as certificadas as regras de acessibilidade previstas nesse decreto e nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Das condições específicas. Na promoção da acessibilidade, serão observadas as regras gerais previstas nesse decreto, complementadas pelas normas técnicas e acessibilidade da ABNT e pelas disposições contidas nas legislações estaduais, municipais e do DF. No planejamento e na urbanização das vias, praças, logradouros, parques e demais espaços públicos, deverão ser cumpridas as exigências dispostas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Incluem-se, nas normas estabelecidas no CAPT, a construção de calçada para circulação de pedestres, o rebaixamento de calçada ou rampa acessível para elevação da via de travessia de pedestres em nível e a instalação de piso trátil, direcional e de alerta. Nos casos de adaptação de bens culturais, imóveis e de intervenção para regularização urbanística e em áreas de assentamentos subnormais, será atendida em caráter excepcional, faixa de largura menor que o estabelecido nas normas técnicas citadas no caput, desde que não haja justificativa baseada no estudo técnico e que o acesso seja viabilizado de outra forma, garantindo a melhor técnica possível. A característica do desenho e da instalação mobiliária urbana devem garantir a aproximação segura e uso por pessoa portadora de deficiência visual, mental ou auditiva, a aproximação e alcance visual e manual para as pessoas portadoras de deficiência física, e em especial em cadeira de rodas, e a circulação livre de barreiras, atendendo às condições estabelecidas nas normas técnicas da ABNT. Incluem-se, nas condições estabelecidas nesse caput, as marquises, os toldos, os elementos de sinalização luminosos e outros elementos que tenham a sua projeção sobre faixas de circulação de pedestres. As cabines telefônicas, os terminais, os autoatendimentos e de produtos e serviços, os telefones públicos sem cabine, as instalações de abertura das botoeiras, dos comandos e de outros sistemas de acondicionamento imobiliário urbano. Os demais elementos de mobiliário urbano e o uso do urbano para posteamento e as espécies vegetais que tenham sua projeção sobre a faixa de circulação de pedestres. A concessionária de serviço telefone fixo, STFC, na mobilidade local deverá assegurar que no mínimo 2% do total de seus telefones de uso público, os TUPs, sem cabine, com capacidade para original de receber chamadas locais de longa distância, bem como pelo menos 2% do total dos TUPs, com capacidade para organizar e receber as chamadas de longa distância, nacional e internacional, estejam adaptados para o uso de pessoas portadoras de deficiência auditiva e aos usuários de cadeira de rodas, conforme estabelecer os planos gerais e metas de universalização. As botoeiras e os demais sistemas de acondicionamento dos terminais de autoatendimento de produtos e outros equipamentos que haja a interação com o público devem ser localizadas em altura que possibilite o manuseio de pessoas em cadeira de rodas e possuir mecanismos para a utilização autônoma por pessoas portadoras de deficiência visual e auditiva, conforme padrões estabelecidos em normas técnicas da ABNT. Os semáforos de pedestres instalados nas vias públicas deverão estar equipados com mecanismos que sirvam de guia ou de orientação para a travessia da pessoa portadora de deficiência visual ou com mobilidade reduzida, em todos os locais onde a intensidade do fluxo de veículos de pessoas ou periculosidade na via assim determinarem, bem como mediante solicitação dos interessados.
A construção de edificações de uso privado, multifamiliar e a construção, ampliação ou reforma de edificações de uso coletivo devem atender os preceitos de acessibilidade na integração de todas as partes de uso comum ou aberto ao público, conforme os padrões das normas técnicas da ABNT. Também estão sujeitos aos dispostos no caput os acessos às piscinas, andares, recreação, salão de festas e reuniões, saunas, banheiros, quadras esportivas, portarias, estacionamentos e garagens, entre outras partes das áreas internas ou externas de uso das edificações de uso privado, multifamiliar e de uso coletivo. Também estão sujeitos ao dispositivo do caput os acessos às piscinas, andares de recreação, salas de festas, de reuniões, às saunas, banheiros, quadras, portarias ou estacionamentos e garagens, entre outras partes de áreas internas e externas de uso multifamiliar e das de uso coletivo. Isso aqui, pessoal, foi incluído pelo decreto 10.104 de 2019. O disposto do caput não se aplica às destinadas ao altar e ao batistério das edificações de uso coletivo, como os templos de qualquer culto. A construção, a ampliação ou a reforma de edificações de uso público deve garantir pelo menos um dos acessos ao interior com comunicação com todas as suas dependências e serviços, livre de barreiras e de obstáculos que impeçam ou dificultem a sua acessibilidade. Nos casos das edificações de uso público já existentes, terão prazo de 36 meses a contar da data de publicação desse decreto para garantir acessibilidade às pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. Sempre que possível, sempre que houver viabilidade arquitetônica, o poder público buscará garantir dotação orçamentária para ampliar o número de acessos às edificações ao público a serem construídos, ampliados ou reformados. Na ampliação ou reforma de edificações de uso público ou de uso coletivo, os desníveis de áreas de circulações internas ou externas serão transpostos por meio de rampa ou equipamento eletrônico de deslocamento vertical, quando não for possível o acesso mais cômodo para a pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme estabelecido em normas da BNT. Os balcões de atendimento e as bilheterias de edificações de uso público ou de uso coletivo devem dispor de pelo menos uma parte da sua superfície para atendimento às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme normas da BNT. No caso do exercício do direito ao voto, as urnas e sessões eleitorais devem ser adaptadas com autonomia pelas pessoas portadoras de deficiência e com mobilidade reduzida a serem instaladas em local de votação plenamente acessível e com estacionamento próximo. A construção, ampliação ou reforma de edificação ou de uso coletivo devem dispor de sanitários acessíveis destinados ao uso por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Nas edificações de uso público a serem construídos sanitários destinados ao uso pessoal por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, serão distribuídos em razão de no mínimo uma cabine para cada sexo em cada pavimento da edificação, com entrada independente dos sanitários coletivos, obedecendo às normas técnicas da ABNT. Nas edificações de uso público já existentes, terão prazo de 36 meses a contar da data de publicação desse decreto para garantir pelo menos um banheiro acessível por pavimento, com entrada independente, distribuindo seus equipamentos e acessórios, de modo que possam ser utilizados por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Nas edificações de uso coletivo a serem construídas, ampliadas ou reformadas, onde devem existir banheiros ou de uso público e sanitários destinados ao uso por pessoa portadora de deficiência, deverão ter entrada independente dos demais e obedecer às normas e às técnicas da BNT. Nas edificações de uso coletivo já existentes, onde haja banheiro destinado ao público e sanitários preparados para o uso por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, deverão ser localizados os pavimentos acessíveis, ter entrada independente dos demais sanitários e, se houver, e ainda obedecer normas técnicas da BNT. Os teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, casas de espetáculos, salas de conferências e similares reservarão pelo menos 2% de sua lotação no estabelecimento para pessoas em cadeira de rodas, distribuídos pelo menos recinto em locais diversos, de boa visibilidade, próximo aos corredores, devidamente sinalizados, evitando as áreas segregadas de público e obstrução de saída, em conformidade com as normas técnicas da BNT. Nas edificações previstas no caput, é obrigatória ainda a destinação de 2% dos assentos para a acomodação de pessoas portadoras de deficiência visual e de pessoas com mobilidade reduzida, incluindo obesos, em locais de boa recepção, de mensagens sonoras, devendo todos ser devidamente sinalizados e estar de acordo com os padrões das normas técnicas da BNT.
No caso de não haver comprovada procura pelos assentos reservados, estes poderão, excepcionalmente, ser ocupados por pessoas que não sejam portadoras de deficiência e que não tenham mobilidade reduzida. Detalhe, precisa não haver público ali, tá certo? Não tendo esse público específico, poderá ser usado. Nos espaços e assentos a que se refere esse artigo, deverão situar-se em locais que garantam a acomodação de, no mínimo, um acompanhante da pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Nos locais referidos no caput, haverá obrigatoriamente rota de fuga e saída de emergências acessíveis, conforme padrões de normas técnicas de acessibilidade da ABNT, a fim de permitir a saída segura de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. A área de acesso aos artistas, tais como coxias e camarins, também devem ser acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Para a obtenção de financiamento de que trata o inciso 3 do artigo 2º, as salas de espetáculo deverão dispor de sistemas de sonorização assistida para pessoas portadoras de deficiências auditivas, de meios eletrônicos que permitam acompanhamento por meio de legendas em tempo real e de disposições especiais para a presença física de intérpretes de Libras e de guias intérpretes, com a projeção em tela e a imagem de intérprete de Libras sempre que a distância não permitir uma visualização direta. Nos teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, locais de espetáculos, de conferências e similares, serão reservados espaços livres para pessoas com cadeira de rodas e assento com pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida, de acordo com a capacidade de lotação e edificação, conforme disposto no artigo 44 da Lei 13.446. Os espaços e os assentos que se refere ao caput a serem instalados e sinalizados conforme os requisitos estabelecidos nas normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Vai seguir os seguintes preceitos. Ser disponibilizados, no caso de edificações com capacidade de lotação até 1.000 lugares, a proporção de 2% dos espaços para cadeira de rodas, com garantia de, no mínimo, espaço, e de 2% para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, com garantia de, no mínimo, um assento, ou, se disponibilizados, no caso de edificações com capacidade acima de 1.000 lugares, na proporção de 20 espaços para pessoas de cadeira de rodas, mais 1%, mais 1% que exceda 1.000 lugares, e 20 assentos para pessoas com deficiência com mobilidade reduzida, mais 1% que exceda os lugares. 50% dos assentos reservados para as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida devem ter características dimensionais e estruturais para uso por pessoa obesa, conforme norma técnica da BNT, com a garantia de, no mínimo, um assento. Os espaços e os assentos a que se refere o artigo deverão situar-se em locais que garantam a acomodação de um acompanhante ao lado da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, resguardado o direito de se acomodar proximamente do grupo familiar e comunitário. Os locais referidos no caput deverão obrigatoriamente ter rota de fugas e saídas de emergências acessíveis, conforme os padrões da ABNT, a fim de permitir a saída das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida em caso de emergência. As áreas de acesso aos artistas, tais como os coxias e camarins, também devem ser acessíveis às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Para obtenção de financiamento de que trata o inciso 3 do caput desse artigo, do artigo 2º, as salas de espetáculos deverão dispor de meios eletrônicos que permitam ou a transmissão ou substituição por meios de legenda oculta ou audiodescrição, além de disposições especiais para a presença física e intérprete de Libras e de guias intérpretes com a projeção em tela e imagem de intérprete que a distância não permitir a visualização direta. O sistema de sonorização assistida a que se refere o parágrafo 6º será realizado por meio de pictograma, aprovado pela Lei 860 de 91. As edificações de uso público e o uso coletivo referido nesse caput já existentes têm, respectivamente, o prazo de 36 meses a contar da data de publicação desse decreto para garantir a acessibilidade que trata o caput dos artigos dos parágrafos 1º ao 5º. Nas hipóteses e aplicação do percentual previstos nos parágrafos 1º e 2º, resultar em número fracionado, será utilizado o primeiro número inteiro superior. As adaptações
necessárias à oferta de assento com características dimensionais e estruturais para uso por pessoa obesa, do que trata o parágrafo 2º, serão implementadas no prazo de 12 meses, contados da data de publicação desse decreto. O direito à meia entrada para a pessoa com deficiência não está restrito aos espaços e aos assentos reservados de que trata o caput desse artigo. Estabelecido o seguinte: os espaços e os assentos a que se refere o caput deverão garantir às pessoas com deficiência auditiva boa visualização da interpretação de Libras e da legendagem descritiva, sempre que estas forem oferecidas. Artigo 23A. Nas hipóteses de não haver procura comprovada pelos espaços livres para as pessoas com cadeira de rodas e assentos reservados para as pessoas com deficiência com mobilidade reduzida, esses podem, excepcionalmente, ser ocupados por pessoas sem deficiência que não tenham mobilidade reduzida. Ou que não tenham mobilidade reduzida. A reserva de assentos que trata o caput deste artigo será garantida no início de vendas e até 24 horas antes de cada evento, com disponibilidade de todos os pontos de venda de ingresso, sejam físicos ou virtuais. No caso de eventos realizados em estabelecimento com capacidade superior a 10.000 pessoas, a reserva de assentos de que trata o caput será garantida a partir do início de vendas até 62 horas antes de cada evento, com disponibilidade de todos os pontos de venda de ingressos, sejam eles físicos ou virtuais. Os espaços e assentos de que trata o caput de cada setor somente serão disponibilizados às pessoas sem deficiência ou sem mobilidade reduzida, depois de esgotados os demais assentos daquele setor quando os prazos estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º se encerrarem. Nos cinemas, as reservas de assento que trata esse caput será garantida a partir do início das vendas até meia hora antes de cada sessão, com disponibilidade de todos os pontos de venda de ingressos, sejam eles físicos ou virtuais. Os espaços livres para as pessoas em cadeira de rodas e assentos reservados às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida serão identificados no mapa de assentos localizado no ponto de venda de ingresso e divulgação de eventos, seja físico ou virtual. Os pontos físicos e sítios eletrônicos de venda de ingressos e divulgação de eventos deverão ter acessíveis a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, conter informações de recurso e acessibilidade disponíveis nos eventos. Os estabelecimentos de ensino de qualquer nível ou etapa ou modalidade, públicos e privados, proporcionarão as condições de acesso e utilização a todos os seus ambientes ou compartimentos para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive salas de aula, bibliotecas, auditórios, ginásios, instalações esportivas laboratoriais, além de lazer sanitários. Para a concessão da autorização de funcionamento, de abertura ou renovação do curso pelo poder público, o estabelecimento de ensino deverá comprovar que está cumprindo as normas de acessibilidade arquitetônica e urbanística e na comunicação previstas na ABNT, do decreto e das leis específicas, bem como de que coloca à disposição professores, alunos, servidores e empregados portadores de deficiência com mobilidade reduzida ajuda técnica que permitam acesso às atividades escolares e administrativas em igualdade em condições com os demais. Seu orçamento interno contém normas sobre o tratamento a ser dispensado a professores, alunos, servidores, empregados, portadores de deficiência, com o objetivo de coibir e reprimir qualquer tipo de discriminação, como as respectivas sanções pelo descumprimento dessas normas. As edificações de uso público e de uso coletivo referidos no caput já existentes têm, respectivamente, o prazo de 36 meses a contar da data de publicação desse decreto para garantir a acessibilidade que trata esse artigo. Nos estacionamentos externos e internos de edificações de uso público ou comum, de uso público ou coletivo, só um instante, ou naqueles localizados nas vias públicas, serão ressalvados pelo menos 2% do total de vagas para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência ou visual destinadas nesse decreto, sendo assegurada no mínimo uma vaga em locais próximos à entrada principal, ou elevador, de fácil acesso à circulação de pedestres, com especificações e desenho e traçados conforme estabelecido na BNT. Os veículos, deixa eu só marcar esse coisa. Só desfazer aqui rapidinho, pessoal. Pronto. Só um instantinho. Marcar esse parágrafo. Os veículos estacionados nas vagas reservadas deverão portar identificação e ser colocados em local de ampla visibilidade,
confeccionado e fornecido pelos órgãos de trânsito, que disciplinarão sobre suas características e condições de usos, observado o disposto na Lei 7.405 de 85. Os casos de inobservância do disposto no parágrafo 1º estarão sujeitos às sanções estabelecidas em órgãos competentes. Aplica-se o disposto no caput ao estacionamento localizado em áreas públicas e de uso coletivo. A utilização de vagas reservadas por veículos que não estejam transportando as pessoas contidas nesse caput constitui infração, conforme preconiza o CTB. Nas edificações de uso público ou coletivo, é obrigatória a existência a sinalização visual e tátil de orientação para as pessoas portadoras de deficiência auditiva e visual, em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade da ABNT. A instalação de novos elevadores ou a sua adaptação em edificações de uso público ou coletivo, bem como assim as instalações de identificação de uso público e privado multifamiliar ser constituída, na qual haja obrigatoriedade da presença de elevadores, deve atender os padrões das normas técnicas da ABNT. No caso de instalação de elevadores novos ou na troca de já existentes, qualquer que seja o número de elevadores de edificações de uso coletivo, pelo menos um deles terá cabine que permita acesso e movimentação cômoda por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida de acordo com as normas da ABNT. Junto às botoeiras externas do elevador deve estar sinalizada em braille em qual andar da edificação a pessoa se encontra. Os edifícios a serem construídos com mais de um pavimento, além de pavimento de acesso, à exceção das habitações unifamiliares e daquelas que sejam obrigadas à instalação de elevadores por legislação municipal, deverão dispor de especificações técnicas e de projetos que facilitem a instalação de equipamentos eletromecânicos e de deslocamento vertical para o uso das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. As especificações técnicas a que se refere o parágrafo 3º devem atender à indicação, a planta aprovada pelo Poder Municipal do local reservado à instalação, do equipamento eletromecânico e devidamente assinada pelo autor do projeto. A indicação da ação pelo tipo de equipamento, elevador, esteira, plataforma ou similar. A indicação também das dimensões internas e dos demais aspectos da cabine e equipamento instalado e, por fim, as demais especificações das notas próprias da planta, tais como a existência das medidas da botoeira, espelho, informação de voz, bem como garantir a responsabilidade técnica de que a estrutura da edificação suporta a implantação do equipamento escolhido. Da acessibilidade da habitação do interesse social. Na habitação do interesse social, deverão ser providas as seguintes ações para assegurar as condições de acessibilidade do atendimento. A definição de projetos de adoção de tipologias construtivas livres de barreiras arquitetônicas e urbanísticas. No caso de edificações multifamiliares, execução de unidades habitacionais acessíveis no piso térreo e acessíveis também adaptáveis quanto aos demais pisos. A execução das plantas de uso comum, quando se tratar de edificações multifamiliar, conforme as normas técnicas e de acessibilidade da ABNT. A elaboração também de especificações técnicas de projeto que facilite a instalação de elevador adaptado para o uso das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo único. Os agentes executores dos programas de projetos destinados à habitação e interesse social, financiados com recursos próprios da União ou por eles geridos, devem observar os requisitos estabelecidos nesse artigo. Artigo 29. O Ministério das Cidades, no âmbito da coordenação das políticas de habitacional, compete adotar as providências necessárias para o cumprimento do disposto no artigo 28 e ainda divulgar junto aos agentes interessados e orientar a clientela alvo da política habitacional sobre as iniciativas de promover em razão da legislação federal, estadual, distrital e municipal relativas à acessibilidade. Da acessibilidade a bens culturais e imóveis. As soluções destinadas à eliminação, à redução ou à superação de barreiras na promoção de acessibilidade a todos os bens culturais e imóveis devem estar de acordo com o que estabelece o instrumento normativo número 1 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Capítulo 5, talvez um dos mais importantes para vocês que farão agente de trânsito. Da acessibilidade aos serviços de transporte coletivo, das condições gerais. Para os fins de acessibilidade aos serviços de transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, considera-se como integrantes desses serviços veículos, terminais, estações,
pontos de paradas, vias principais, acessos e operações. Os serviços de transporte coletivos terrestres deverão terrestres são terrestre e rodoviário, classificado em urbano, metropolitano, intermunicipal e interestadual. Transporte é metroferroviário, classificado em urbano e metropolitano. E transporte ferroviário, classificado em intermunicipal e interestadual. As instâncias públicas responsáveis pela concessão e pela permissão dos serviços de transporte coletivo são Governo Municipal, responsável pelo transporte coletivo municipal, Governo Estadual, responsável pelo transporte coletivo metropolitano e intermunicipal, e do Distrito Federal, responsável pelo transporte coletivo do Distrito Federal, e do Governo Federal, responsável pelo transporte coletivo interestadual e internacional. Os sistemas de transporte coletivo são considerados acessíveis quando todos os seus elementos são concebidos, organizados, implantados e adaptados segundo os conceitos do desenho universal, garantindo uso pleno com segurança e autonomia por todas as pessoas. A infraestrutura do transporte coletivo e a implantação a partir da publicação desse decreto deverá ser acessível e estar disponível para ser operada de forma a garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Os responsáveis pelos terminais, estações, pontos de paradas e de veículos, no âmbito de suas competências, assegurarão espaços para atendimentos, assentos preferenciais e meios de acesso devidamente sinalizados para o uso de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. As empresas concessionárias e permissionárias de instalações de instâncias públicas responsáveis pela gestão de serviços de transportes coletivos no âmbito de suas competências deverão garantir a implantação de providências necessárias para as operações nos terminais, nas estações, nos pontos de paradas e nas vias de acesso, de forma a assegurar as funções previstas no artigo 34. Parágrafo único. As empresas concessionárias e permissionárias e nas instâncias públicas responsáveis pela gestão de serviços de transporte coletivo no âmbito de suas competências deverão autorizar a colocação do símbolo internacional de acesso após certificar a acessibilidade do sistema de transporte. Cabe às empresas concessionárias e permissionárias das instâncias públicas e responsáveis pela gestão de serviços e de transporte coletivo assegurar a qualificação dos profissionais que trabalham nesses serviços para que prestem atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Da acessibilidade ao transporte coletivo rodoviário. No prazo de 24 meses, a contar da data de publicação das normas técnicas referidas no parágrafo 1º de todos os modelos e marcas de veículos de transporte coletivo rodoviário para a utilização no país, serão fabricados, acessíveis e estarão disponíveis para integrar a frota operante de forma a garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. No prazo de 24 meses, contados da data de publicação das normas referidas no parágrafo 1º, os veículos de transporte coletivo e rodoviário para a utilização no país serão fabricados e acessíveis, estarão disponíveis para entregar a frota operante de forma a garantir o uso por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. As normas técnicas para a fabricação dos veículos e equipamentos de transporte rodoviário de forma a torná-los acessíveis serão elaboradas por instituições ou entidades que compõem o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualificação Industrial e estarão disponíveis no prazo de até 12 meses a contar da data de publicação desse decreto. A substituição da frota operante por veículos acessíveis a ser feita pelas empresas concessionárias e permissionárias do transporte coletivo rodoviário dar-se-á de forma gradativa, conforme previsto nos contratos de concessão e permissão desse serviço. A frota de veículos de transporte coletivo rodoviário e de infraestrutura do serviço deste transporte deverão estar totalmente acessíveis no prazo de 120 meses, a contar da data de publicação desse decreto. Os serviços de transporte coletivo rodoviário urbano devem priorizar o embarque e o desembarque dos usuários no nível em pelo menos um dos seus veículos, em pelo menos em um dos acessos do veículo. O disposto neste artigo não se aplica aos veículos destinados exclusivamente a empresas de transporte, de fretamento e turístico, observado o disposto no artigo 49 da Lei 3.146. No prazo de até 24 meses, a contar da data de implantação dos programas de avaliação de conformidade descritos no parágrafo 3º, as empresas concessionárias e permissionárias de serviço de transporte coletivo rodoviário
deverão garantir a acessibilidade de frota de veículos em circulação, inclusive de seus equipamentos. As normas técnicas para a adaptação dos veículos e dos equipamentos de transporte coletivo rodoviário em circulação de forma a torná-las acessíveis serão elaboradas por instituições e entidades que compõem o sistema de metrologia, normalização e qualidade industrial. Estarão acessíveis no prazo de até 12 meses a contar da data de publicação desse decreto. Cabe ao Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, INMetro, quanto à elaboração das normas técnicas para as adaptações de veículos, especificar, dentre os veículos que estão em operação, quais serão adaptados em função de restrições previstas no artigo 98 da lei do CTB, no caso, que é a 9.503. As adaptações dos veículos em operações do serviço de transporte coletivo ferroviário, bem como os procedimentos e equipamentos a serem utilizados nessas adaptações estarão sujeitos a programas de avaliação e conformidade de desenvolvimento implementados pelo INMetro, a partir das orientações das normas gerais da ABNT. Da acessibilidade do transporte coletivo aquaviário. No prazo de 36 meses, a contar da data de edificação das referidas normas técnicas, referidas no parágrafo 1º, os modelos e marcas de veículos de transporte coletivo aquaviário serão fabricados e acessíveis e estarão disponíveis para integrar a frota operante de forma a garantir o uso por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. As normas técnicas para a fabricação dos veículos e equipamentos de transportes coletivos aquaviários acessíveis serão elaboradas pelo INMetro no prazo de 24 meses, até 24 meses. As adequações de infraestrutura na infraestrutura dos serviços desta modalidade de transporte deverão atender critérios necessários para proporcionar condições de acessibilidade no sistema de transporte aquaviário. No prazo de 54 meses, a contar da data de implantação dos programas de avaliação e conformidade dispostos no parágrafo 2º, as empresas concessionárias e permissionárias de serviço de transporte coletivo aquaviário deverão garantir acessibilidade na frota e circulação, inclusive seus equipamentos. As normas técnicas para adaptação de veículos ou equipamentos de transporte coletivo aquaviário em circulação, de forma a torná-lo acessível, serão elaboradas pela instituição e entidade do Sistema Nacional INMetro, no prazo de 36 meses, a contar da data de publicação desse decreto. As adaptações dos veículos em operações do serviço de transporte coletivo aquaviário, bem como os procedimentos e equipamentos a serem utilizados nessa adaptação, estarão sujeitos aos programas de avaliação em conformidade desenvolvido pelo INMetro, conforme a BNT, da acessibilidade de transportes coletivos metroferroviário e ferroviário. A frota de veículos de transporte coletivo metroferroviário e ferroviário, assim como a infraestrutura dos serviços deste transporte, deverão estar totalmente acessíveis no prazo máximo de 120 meses. Acessibilidade de transporte coletivo ferroviário e metroferroviário obedecerá ao disposto na BNT. No prazo de 36 meses, a contar da data de publicação desse decreto, todos os modelos e marcas de veículos de transporte coletivo metroferroviário e ferroviário serão fabricados e acessíveis e estarão disponíveis para integrar a frota operante, de forma a garantir o uso por pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida. Os serviços de transportes coletivos metroferroviário e ferroviário existentes deverão ser totalmente acessíveis no prazo máximo de 120 meses, a contar da data de publicação desse decreto. As empresas concessionárias e permissionárias de serviços de transporte coletivo metroferroviário e ferroviário deverão se apresentar um plano de adaptação dos sistemas existentes, prevendo ações saneadoras de, no mínimo, 8% ao ano sobre os elementos não acessíveis que compõem o sistema. O plano que trata o parágrafo 1º deve ser apresentado até 6 meses a contar da data de publicação desse decreto. Do plano da acessibilidade dos transportes coletivos aéreos. No prazo de 36 meses, a contar da data de publicação desse decreto, os serviços de transporte coletivo aéreos e equipamentos de acesso a aeronaves estarão acessíveis e disponíveis para que pessoas portadoras para serem operados de forma a garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficiência e com mobilidade reduzida. A acessibilidade dos serviços de transporte coletivo aéreo obedecerá ao disposto na norma de serviço de instrução e aviação, expedidas pelo Departamento de Aviação do Comando Aeronáutico e as normas da ABNT. Das disposições finais, caberá ao Poder Executivo, com base nos estudos, pesquisas e verificada a viabilidade e a redução e isenção de tributos,
para a importação de equipamentos que não sejam produzidos no Brasil, necessários para a adequação do sistema de transporte coletivo, desde que não existam similares nacionais, e para a fabricação ou aquisição de veículos ou equipamentos destinados ao transporte coletivo. Parágrafo único. Na elaboração de estudos e pesquisas referentes ao CAPT, devem observar o disposto no artigo 14 da Lei 101 de 2000, sinalizando o impacto orçamentário e financeiro na medida estudada. A fiscalização e a aplicação de multas e aos sistemas de transporte coletivo, segundo disposto no artigo 6º, inciso 2 da Lei 10.048, cabe à União, aos Estados, aos municípios e ao DF, de acordo com suas competências. Do acesso à informação. No prazo de até 12 meses, a contar da data de publicação desse decreto, será obrigada a acessibilidade dos portais e sítios eletrônicos da administração pública na rede mundial de computadores, internet, para o uso por pessoas portadoras de deficiência visual, garantindo-lhe pleno acesso às informações. Nos portais e sítios de grande porte, desde que não seja demonstrada a inviabilidade técnica ao se concluir os procedimentos para alcançar integralmente a acessibilidade, o prazo do CAPT será estendido por igual período. Os sítios eletrônicos acessíveis às pessoas portadoras de deficiência conterão símbolos de que representem a acessibilidade na rede mundial de computadores e internet, a ser adotada nas respectivas páginas de entrada. Os telecentros comunitários instalados ou custeados pelo governo federal, estadual, municipal ou do DF devem possuir instalações plenamente acessíveis de pelo menos um computador com sistema de som instalado para uso preferencial por pessoas com deficiência visual. Após 12 meses de edição desse decreto, a acessibilidade nos portais e nos sítios eletrônicos de interesse público e na rede mundial de computadores e internet deve ser observada para a obtenção de financiamento de que trata o inciso 3 do artigo 2º. As empresas prestadoras de serviço público de telecomunicações deverão garantir o pleno acesso às informações a pessoas portadoras de deficiência por meio das seguintes ações: um serviço de telefone fixo comunitário, disponível ao público geral, onde vai ser instalar, mediante solicitação no âmbito nacional em locais públicos, telefone de uso público adaptado para pessoas com deficiência, garantir a disponibilização e instalação de telefones de uso com pessoas com deficiência auditiva para acessos individuais, garantir também a existência de centrais de atendimento de comunicação telefônica a serem utilizadas por pessoas portadoras de deficiência auditiva que funcionem em tempo integral e atendam todo o território nacional, inclusive com a integração com o mesmo serviço oferecido pelas empresas de serviço móvel pessoal, e garantir que telefones sejam de uso público contenham dispositivos sonoros para identificar as unidades existentes consumidas em cartões telefônicos, bem como informações exigidas no painel desses equipamentos. O serviço de telefone móvel celular ou serviço móvel pessoal garantir a interoperabilidade dos serviços de telefonia para possibilitar o envio de mensagens entre celulares de diferentes empresas e garantir a existência de centrais de atendimento de comunicações telefônicas a serem utilizadas por pessoas portadoras de deficiência auditiva que funcionem em tempo integral e atendam em todo o território nacional, inclusive com a integração com o mesmo serviço oferecido pelas prestadoras de serviço de telefone. Além de ações citadas no CAPT, devem ser consideradas também os estabelecidos no Plano Gerais de Metas e Individualizações aprovados pelo Decreto 2.592 de 98, bem como estabelecido na Lei 9.472. O termo pessoa portadora com deficiência, de deficiência auditiva e de fala, utilizado nos planos gerais de metas de universalização, é entendido nesse decreto como pessoa portadora de deficiência auditiva, no que se refere aos recursos tecnológicos e telefonia. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, regulamentará no prazo de 6 meses, a contar da data de publicação desse decreto, os procedimentos a serem observados para a implementação do disposto no artigo 49. Caberá ao poder público incentivar a oferta de aparelhos de telefonia que indiquem de forma sonora todas as operações e funções neles disponíveis. Caberá ao poder público incentivar a oferta de aparelhos de televisão e equipamentos com recursos tecnológicos que permitam a utilização de modo a garantir o direito ao acesso à informação às pessoas portadoras de deficiência auditiva ou visual. Inclui, entre outros recursos referidos no CAPT, o circuito de decodificação de legenda oculta, recurso de programa secundário de áudio, SAP, e as entradas para fones de ouvido com ou sem fio. Regulamentará, no prazo de 12 meses, a contar da data de publicação desse decreto, procedimentos a serem observados pela implantação do plano imediato de técnicas previstas no artigo 19.
Os procedimentos a serem observados para a implantação no plano de medidas técnicas previsto no artigo 19 da Lei 10.098 serão regulamentados em normas complementares pelo Ministério das Comunicações. O procedimento de regulamentação de que trata o caput desse artigo deverá dispor no artigo 31 da Lei 9.784. A regulamentação de que trata esse caput deverá ser utilizada, entre outros, os seguintes sistemas de reprodução das mensagens vinculadas para as pessoas com deficiência audiovisual: a substituição por meio de legenda oculta, a janela com intérprete Libras e a descrição da narração em voz e cenas e linguagens. A Coordenação Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República assistirá a Anatel no procedimento de que trata o parágrafo 1º. A Coordenação Nacional para o Ingresso da Pessoa com Deficiência, a CORDE, e a Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República assistirá às comunicações de procedimentos nos procedimentos que tratam o parágrafo 1º. As autorizatárias e consignatárias do serviço de radiodifusão, som e imagens operadas pelo poder público deverão dotar do plano de medidas técnicas próprio como metas antecipadas e mais amplas para serem definidos no âmbito dos procedimentos estabelecidos no artigo 53. Caberá aos órgãos e entidades da administração pública diretamente ou em parceria com órgãos sociais e civis, no interesse sob a orientação do Ministério da Educação e Secretaria de Especial de Direitos Humanos, por meio do CORDE, promover a capacitação dos profissionais em Libras. O projeto de desenvolvimento e implantação da televisão digital no PAFES deverá contemplar obrigatoriamente os 3 tipos de sistema de acesso de que trata o artigo 52. A Secretaria de Comunicação do Governo, Gestão e Estratégia do Presidente da República editará no prazo de 12 meses, a contar da data de publicação do decreto, as normas complementares disciplinando a utilização dos sistemas de acesso à informação referidos no parágrafo 2º do artigo 53, da publicidade governamental e dos pronunciamentos oficiais transmitidos por meio dos serviços de radiodifusão e imagem. Sem prejuízo disposto no caput e observadas as condições técnicas, os pronunciamentos oficiais do Presidente da República serão acompanhados obrigatoriamente no prazo de 6 meses, a partir da data de publicação do decreto, do sistema de acessibilidade mediante janela com intérprete de Libras. O poder público adotará mecanismos de incentivo para tornar disponíveis os meios magnéticos em formato de texto ou obras publicadas no país. A partir dos 6 meses da edição do decreto, a indústria de medicamentos deve disponibilizar, mediante solicitação, exemplares de bula de medicamentos em meio magnético, braille ou fonte ampliada. A partir de 6 meses da edição do decreto, os fabricantes de equipamentos eletroeletrônicos e mecanismos de uso domésticos devem disponibilizar, mediante solicitação, exemplares dos manuais de instrução em meio magnético, braille ou fonte ampliada. O poder público apoiará preferencialmente os congressos, seminários, oficinas e demais eventos científicos culturais que ofereçam, mediante solicitação, apoios humanos às pessoas com deficiência auditiva e visuais, tais como tradutores, intérpretes de Libras, ledores, guias intérpretes, ou tecnologias de informação e comunicação, tais como transcrição eletrônica e simultânea. Os programas e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com o apoio de organismos públicos ou de auxílio à pesquisa e de agências de financiamento deverão contemplar temas voltados para a tecnologia da informação, acessível para todas as pessoas portadoras de deficiência. Será estimulada a criação de linhas de crédito para que a indústria que produz componentes e equipamentos relacionados à tecnologia de informação acessível para pessoas portadoras de deficiência. Das ajudas técnicas. Para fins deste decreto, considera ajudas técnicas os produtos, instrumentos, equipamentos, tecnologias ou adaptações ou especialmente projetados para a melhoria da funcionalidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, favorecendo a sua autonomia total ou assistida. Tudo bem? Vamos lá, já estão sinalizando, pessoal. Os elementos ou equipamentos definidos com ajudas técnicas serão certificados pelos órgãos competentes, ouvidas entidades representativas das pessoas com deficiência. Para os fins desse decreto, os cães-guias e os cães-guias de acompanhamento serão considerados ajudas técnicas. Os programas e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com o apoio de organismos públicos de auxílio à pesquisa e à agência de funcionamento deverão
contemplar temas voltados para ajudas técnicas, cura, tratamento e prevenção das deficiências que contribuam para impedir ou minimizar o seu agravamento. Será estimulada a criação de linhas de crédito para que a indústria produza componentes ou equipamentos para ajudas técnicas. O desenvolvimento científico e tecnológico voltado para a produção das ajudas técnicas dar-se-á a partir da instrução das parcerias com universidades e centros de pesquisa para a produção nacional de componentes e equipamentos. Parágrafo único. Os bancos oficiais, como base em estudos e pesquisas elaborados pelo poder público, serão estimulados a conceder financiamento às pessoas portadoras de deficiência para aquisição de ajudas técnicas. Caberá ao poder público, com base nos estudos e pesquisas, verificar a viabilidade de redução ou isenção dos tributos para importação ou pesquisa de ajudas técnicas que não sejam produzidas no país ou não possuam similares nacionais, a redução ou isenção de impostos sobre produtos industrializados incidentes sobre as áreas técnicas e a inclusão de todos os equipamentos de ajudas técnicas para as pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida na categoria de equipamentos sujeitos à redução de imposto de renda. Parágrafo único. Na elaboração dos estudos, pesquisas que se referem ao CAPT deverão ser disposto no artigo 14 da Lei 101 de 2000, sinalizando o impacto orçamentário e financeiro da medida estudada. Caberá ao poder público viabilizar as seguintes diretrizes: reconhecimento da área de ajudas técnicas como a área de reconhecimento, a promoção da inclusão dos conteúdos temáticos referentes à ajuda técnica da educação profissional, do ensino médio, da graduação e da pós-graduação, o apoio e a divulgação dos trabalhos técnicos e científicos referentes à ajuda técnica, o estabelecimento de parcerias com escolas e centros de educação profissional, centros de ensino universitários de pesquisa, no sentido de incrementar a formação de profissionais na área de ajudas técnicas e o incentivo à formação e treinamentos de ortocentistas e protesistas, né? Protesistas. As Secretarias Especiais de Direitos Humanos instituirá o Comitê de Ajudas Técnicas, constituídos profissionais que atuam nas áreas a serem responsáveis por reestruturação das diretrizes da área de reconhecimento, estabelecimento das competências dessa área, realização dos estudos com o intuito de subsidiar a elaboração de normas a respeito das ajudas técnicas, o levantamento dos estudos dos recursos humanos atualmente que trabalham com o tema e a detecção dos centros de referências de ajudas técnicas, objetivando a rede nacional integrada. Ainda haverá a criação de um comitê de ajuda técnica que será supervisionado pelo CORD e participará do Programa Nacional de Acessibilidade com vistas a garantir o disposto no artigo 62. Os serviços a serem prestados pelos membros do Comitê de Ajudas Técnicas serão considerados relevantes e não serão remunerados. Do Programa Nacional de Acessibilidade. O Programa Nacional de Acessibilidade, sob coordenação da Secretaria Especial de Direitos Humanos, por intermédio do CORD, integrará os planos plurianuais, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. As Secretarias Especial dos Direitos Humanos, na condição de coordenadora do Programa Nacional de Acessibilidade, desenvolverá, dentre outras, apoio e promoção para a capacitação de especialização de recursos em acessibilidade e ajuda técnica, acompanhamento e aperfeiçoamento da legislação sobre acessibilidade, edição, publicação e distribuição de títulos referentes à temática acessibilidade, a cooperação com estados, DF, municípios para a elaboração de estudos e diagnósticos sobre a situação de acessibilidade arquitetônica, urbanística, de transporte, de comunicação e de informação, o apoio e realização de campanhas informativas e educativas sobre acessibilidade, a promoção de concursos nacionais sobre a temática acessibilidade e o estudo e proposição de criação de normatização pelo Sistema Nacional de Acessibilidade. Disposições finais. Os programas nacionais de desenvolvimento urbanos, os projetos de revitalização, recuperação ou reabilitação urbana incluirão ações destinadas à eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas nos transportes, na comunicação e informação devidamente adequadas às exigências do decreto. O artigo 70 do Decreto 3.292 de 28 passa a vigorar nas seguintes condições: a deficiência física dessa alteração física, alteração completa ou parcial com um ou mais segmentos do corpo, acarretando o comprometimento da função, apresentando sob forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, aquilo que nós já lemos mais acima. E por fim, pessoal, é isso. Tá certo? Esse decreto entra em vigor na sua data de publicação. Findamos aqui, pouco mais de 1 hora,
mas conseguimos bater. Espero que ajude a vocês aí. Se foi útil, peço que você curta, comente, compartilhe. Ajudem o canal a continuar crescendo. Desejo ótimos estudos. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.